Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Já se passaram apenas 3 semanas desde Cynthia Harper tinha cruzado o limiar da escola de Jiu-Jitsu Academia de Combate Reynolds, um pequeno dojo situado em uma discreta área industrial da cidade. Nunca havia tocado em um kimono na vida, muito menos usado um cinto para treinar uma arte marcial. Ela era uma mulher na casa dos 30, alta, atlética, mas sem experiência formal em esportes de combate. Essa escolha, no entanto, não foi acidental. Ela crescerá em um bairro onde as leis não escritas reinavam supremas, as da sobrevivência, da desconfiança e da resistência. Um ambiente onde era preciso lutar, literal e figurativamente, apenas para existir. Mas Cynthia queria algo mais. Queria aprender a se controlar, a canalizar a energia bruta que muitas vezes a salvara, mas também a colocará em perigo. Para ela, o jiu-jitsu representava um caminho para o autodomínio, uma disciplina que exigia muito mais do que força física, trabalho mental, paciência e estratégia. No dia em que se inscreveu, estava sozinha, quase invisível. O dojo cheirava a borracha de tatame queimada, e as paredes estavam cobertas de fotos de campeões anteriores e posteres de competições. A atmosfera vibrava com uma energia quase palpável, uma mistura de adrenalina, foco e ambição. Mas, assim que cruzou a porta, Cynthia imediatamente sentiu o frio pairando no ar. A maioria dos alunos era composta por jovens, estudantes ou profissionais, todos envoltos em seus kimonos com faixas de cores vibrantes, azul, marrom, roxo, sinais de longa experiência. Aqueciam-se em grupos, trocando conselhos técnicos, olhares cúmplices e às vezes de desprezo. Seus movimentos eram firmes e sua confiança transbordava. Cynthia, em comparação, tinha um kimono novinho em folha, cuidadosamente dobrado em uma bolsa, que comprará a crédito depois de várias semanas economizando para suas despesas. O tecido ainda estava duro, o branco brilhante quase como uma promessa que ela queria cumprir. Ao entrar, sentiu o peso de centenas de olhares sobre ela, alguns curiosos, outros desaprovadores. Alguns murmúrios começaram, como uma onda silenciosa de julgamento. Entre eles, um jovem alto e robusto, com um sorriso irônico nos lábios, fazia comentários altos o suficiente para que as pessoas próximas ouvissem. Olha para ela, parece que surgiu do nada. Não há chance de ela durar uma semana aqui. Esse menino era Jake Peterson, ele exalava uma arrogância natural, a de um campeão local, acostumado a ser admirado e nunca questionado. Para ele, a presença de Cynthia era uma intrusão incongruente em um mundo que ele havia tornado seu. Gostava de repetir que artes marciais não eram um jogo e que ali ninguém dava presentes a quem não fosse digno. E então houve treinador Brad Reynolds, um homem na casa dos 50 anos, com o rosto marcado por anos de luta e treinamento intensivo. Ele era o pilar do dojo. Sua reputação de técnico exigente e curador intransigente era bem conhecida. Ele tinha aquela autoridade fria que impunha respeito e disciplina, mas também distanciamento. Seu olhar, quando pousou em Cynthia, era uma mistura de indiferença e ceticismo. Ele não disse nada em voz alta, mas sua expressão traía o que ele estava pensando. Uma mulher negra inexperiente, sem experiência em artes marciais, não era a candidata ideal para sua escola. Cynthia caminhou até um canto tranquilo, um espaço na extremidade, onde largou a bolsa e se ajoelhou para vestir o kimono. Cada movimento era um ato de coragem, uma tomada de posse daquele lugar aparentemente hostil. Os sussurros recomeçaram, às vezes acompanhados de risadas abafadas. Ela ergueu a cabeça, encontrando vários olhares, todos carregados de julgamento. Mesmo assim, permaneceu imóvel, concentrada. Não queria ser menosprezada ou digna de pena. Só queria aprender. O treinador Brad a observava com olhar crítico. Ele não acreditava que ela duraria ou que conseguiria acompanhar. Sua mentalidade guerreira, aprimorada ao longo de anos de treinamento, lhe dizia para não perder tempo com novatas pouco promissoras. Bem ao lado dele, Jake sussurrou para um amigo, apontando o queixo para Cynthia com um brilho desafiador nos olhos. Não vai durar uma semana. Essa frase foi um julgamento, um desafio silencioso para Cynthia, como um presságio que ela pretendia quebrar. Ela se forçou a ignorar a zombaria, respirando fundo. Esses sussurros, esses olhares de julgamento, ela os conhecia desde sempre. Desde a infância, aprenderá a ignorar os julgamentos dos outros. A cada passo de sua jornada, sempre houve pessoas dispostas a subestimá-la, a se concentrar em sua aparência, seu gênero e sua cor de pele antes mesmo de tentar entender sua determinação. A cada obstáculo, ela tinha que lutar mais para provar seu valor, não para os outros, mas para si mesma.
Porque sabia que enquanto não se desse os meios para seguir seus sonhos, ninguém o faria por ela. Nas ruas do seu bairro, ela aprenderá a se manter firme, a nunca demonstrar suas fraquezas. Quando os outros olhavam de soslaio, ela transformava isso em força. Mas ali, naquele lugar frio e tecnológico, naquele mundo estranho do jiu-jitsu, ela sabia que as regras eram diferentes. Ela não tinha vantagem da experiência ou do conhecimento técnico. Só podia confiar em sua força de vontade e resiliência. Ela respirou fundo, concentrando a mente no momento presente. Este era o momento em que tudo o que ela havia vivenciado até então e suas provações, seus fracassos, suas vitórias silenciosas, convergeria para permitir que ela superasse aquele primeiro obstáculo. Ela não estava ali para provar nada a Jake, ao treinador Brad, ou mesmo a esta sala cheia de jovens confiantes. Ela estava ali por si mesma, pelo seu próprio respeito. E esse respeito ela conquistaria, não importava como o mundo quisesse vê-la. O treinador Brad, ainda distante, parecia alheio à tensão evidente no ar. Não havia notado o olhar determinado de Cynthia, ou talvez o tivesse subestimado. Virou-se para a sala em tom autoritário. Ok, vamos começar com pegadas básicas hoje. Você vai praticar como controlar e derrubar seus parceiros. Seja rápido, seja preciso. Preste atenção à sua posição. Ele então se virou para Cynthia, sem um pingo de compaixão na voz, como se tivesse decidido que não duraria. Você vai começar com o Jake, anunciou secamente. Tenho certeza de que vocês vão se dar muito bem. Cynthia assentiu sem dizer nada, o coração batendo suavemente contra o peito, mas sua voz interior era calma, implacável. Ela caminhou até Jake, que a esperava com um sorriso irônico nos lábios, os braços cruzados como um gladiador prestes a enfrentar sua presa. Pronta para ser humilhada, ele gritou para ela com um sorriso irônico nos lábios. Cynthia não respondeu, optando por não se deixar levar pelo jogo. Ela se posicionou, concentrando-se na respiração e no corpo. Seus movimentos ainda não eram perfeitos, mas ela entendia uma coisa. Tudo no jiu-jitsu era questão de timing, autocontrole e leitura dos movimentos do oponente. Ela já havia desenvolvido essas qualidades em outras facetas da vida, mesmo que não fossem tão óbvias. Mas ali no tatame, era um desafio totalmente novo. O treinador Brad observava a cena com um interesse distante, seu olhar perscrutador vagando entre os dois parceiros, já certo do resultado. Jake, com sua experiência, sentia-se superior. Não acreditava nem por um segundo que Cynthia pudesse representar um problema para ele. A sessão começou. Jake avançou com a velocidade de um predador, pensando que Cynthia seria brincadeira de criança. Ele se lançou para agarrá-la pelos braços e derrubá-la no chão. Mas Cynthia, com um movimento único e fluido, desviou do ataque. Seus movimentos eram leves, como se perfeitamente coreografados. Ela girou o corpo ligeiramente, analisando os movimentos de Jake. Então, com precisão quase cirúrgica, colocou a perna sob ele e o derrubou. Ele caiu pesadamente no tatame. A sala congelou. Um silêncio pesado se instalou, como se o próprio tempo tivesse parado. As risadas cessaram de repente. Todos, até o treinador Brad, pareciam em choque. O que ninguém esperava era como Cynthia usará o espaço, o timing e sua agilidade para derrubar Jake. Ela não usará força bruta, mas uma técnica simples e eficaz. E o mais impressionante era a confiança silenciosa com que o fizera. Jake sentou-se rapidamente, um pouco mais vermelho do que antes, mas com um brilho de raiva nos olhos. Ele não gostava de perder, especialmente para um novato, e muito menos na frente de todos. Ele gemeu visivelmente envergonhado, mas seu ego ferido não o deixou recuar. Certo, você me pegou uma vez, disse ele, com o tom agora mais firme, quase desafiador, enquanto voltava à posição. Mas isso não vai acontecer de novo. Cynthia não respondeu. Estava calma, quase implacável. Já vira esse tipo de reação 1000 vezes na vida, a arrogância de homens que não suportam ser desestabilizados. Ela não precisava falar, provocá-lo. Iria provar isso a ele com ações, não com palavras. Esperou que ele fizesse outro movimento. Jake, mais determinado do que nunca, avançou desta vez com vigor renovado. Mas Cynthia, mais calma do que nunca, o segurou no momento em que ele baixava a guarda. Num instante, ela se esgueirou para trás dele, usou sua posição para prender seu pescoço e executou um estrangulamento perfeito, subjugando o oponente em segundos. Jake tentou se soltar, mas não conseguiu resistir ao golpe bem aplicado. O silêncio tornou-se pesado. Então, finalmente, ouviu-se o baque forte dos tatames quando Jake bateu o punho no chão, sinalizando sua derrota. Os olhares dos outros alunos estavam congelados entre a descrença e a admiração, e o treinador Brad, que observava sem intervir, coçou o queixo.
intrigado com o que acabará de ver. Cynthia levantou-se lentamente, como se o gesto não custasse esforço algum. Permaneceu de pé, com um leve sorriso nos lábios, mas ele não era de se gabar. Ela estava simplesmente satisfeita por ter realizado o que se propusera a fazer. Provar que técnica, paciência e estratégia importavam mais do que força bruta. O treinador Brad observava em silêncio, com um olhar misto de irritação e curiosidade. Ele não estava acostumado a ver um novato lidar com um aluno como Jake com tanta fluidez e calma. Ele havia subestimado Cynthia, mas algo em sua técnica o incomodava. Ele sabia que aquilo não era normal. Ele se perguntava quem aquela mulher realmente era. Após a sessão, a atmosfera na sala mudou, eletrizante e carregada de uma nova energia. Os alunos, ainda em choque, reuniram-se lentamente no centro do tatame. O treinador Brad, que até então mantinha uma postura fria e distante, sentiu que não podia mais ignorar o que acabará de acontecer. O peso da atuação de Cynthia ressoou até mesmo em suas convicções, abalando suas certezas. Ele deu um passo à frente, respirando fundo para retomar o controle da situação, mas sem conseguir esconder um novo brilho nos olhos. Um brilho quase respeitoso misturado a uma certa humildade que ele desconhecia possuir. Cynthia, venha cá, disse ele, com a voz mais seca e formal do que o normal, num esforço evidente para manter a autoridade. Mas por trás dessa firmeza, havia uma leve surpresa, quase o início de um reconhecimento. Cynthia deu um passo à frente, seus músculos relaxando, mas sua postura permaneceu orgulhosa e calma. Ela não fez nenhuma tentativa de esconder a satisfação que crescia lentamente dentro dela, mas seu rosto permaneceu impassível, perfeitamente no controle de suas emoções. Aquele olhar direto e franco mostrava que ela já havia conquistado algo importante, a dignidade recuperada diante do desprezo inicial. Jake, vem aqui também, ordenou Brad, seu olhar duro pousando no outro aluno, que se aproximava, mais hesitante desta vez. Seu maxilar estava cerrado, seus olhos baixos, pesados de humilhação. Ele estivera confiante minutos antes, e agora se deparava com uma realidade que não queria encarar, a de que sua arrogância havia sido punida. Parabéns a vocês dois, continuou Brad, com a voz mais calma, mas ainda carregada de gravidade. Então, virando-se para Jake, acrescentou com firmeza, mas com um toque de reprovação. Mas, Jake, você vê o que acontece quando você subestima alguém. O silêncio se instalou pesado. Jake não ousou responder, consumido pela frustração e pela vergonha. Podia sentir os olhares dos outros alunos sobre ele, uma mistura de respeito recém-descoberto por Cynthia, mas também de julgamento. Os outros alunos, no entanto, pareceram subitamente despertar. A distância entre seus preconceitos instintivos e a realidade do que acabavam de testemunhar se alargou diante de seus olhos. Alguns se entreolharam atonitos, como se uma verdade lhes tivesse sido revelada. Outros morderam os lábios, percebendo que também haviam subestimado Cynthia, como tantos outros antes deles. Brad então se virou para Cynthia, sua voz se tornando mais humilde, quase sincera. Cynthia, você tem um talento natural. Suas palavras eram simples, mas carregadas de significado. Você é a única que conseguiu derrubar Jake em tão pouco tempo. Ele fez uma pausa, procurando palavras, ciente de que aquele momento seria mais do que apenas técnica. Peço que fique depois da aula para trabalhar um pouco mais comigo. Há muito a aprender, mas você está claramente no caminho certo. Ela sentiu, com um pequeno sorriso iluminando seu rosto. Não era um pedido, não era uma tentativa de impressionar, mas brilhava com uma vitória silenciosa. Tudo o que ela havia passado para chegar àquele ponto, os olhares, os julgamentos, a zombaria, tudo havia se transformado em um momento de triunfo pessoal. Ela não havia apenas derrubado uma oponente. Ela havia derrubado um muro invisível porém pesado, o muro do preconceito, dos julgamentos precipitados, dos estereótipos raciais e sociais. Esse muro que tantas pessoas em tantas áreas haviam erguido ao seu redor e que ela continuava a desconstruir, passo a passo. O grupo, até então congelado, aos poucos voltou à vida. Os olhares eram diferentes, mais respeitosos, como se uma nova era estivesse despontando para aquela sala de treinamento. Cynthia, apesar do cansaço, sentia-se carregada por essa energia, pronta para continuar, mais forte do que nunca. As semanas seguintes foram uma verdadeira transformação para Cynthia C. E. Harper. Todos os dias ela entrava pela academia de jiu-jitsu com a mesma determinação silenciosa, quase inabalável. Seu kimono, antes imaculado e quase intimidador, agora trazia as marcas de um treinamento rigoroso, vincos desgastados, marcas de suor. Evidências de um esforço silencioso, mas intenso. Cynthia não era de buscar os holofotes.
Permanecia em segundo plano, concentrada em cada detalhe, em cada movimento, sempre atenta a correções e conselhos. Seu progresso era constante, impressionante. Seu corpo se tornava mais flexível, seus reflexos se aguçavam, mas era sobretudo em sua mente que ela ganhava força. O autocontrole que buscava desde o início se tornava visível, quase palpável. O treinador Brad, que inicialmente a encarara com ceticismo, com aquela mistura de reserva e dúvida que se concede aos novatos, gradualmente mudou de atitude. Ele começou a protegê-la. Ela não era mais apenas mais uma aluna, mas uma protegida, um projeto no qual ele queria investir seu conhecimento. Ele lhe ofereceu conselhos personalizados, corrigiu suas posturas pacientemente e a incentivou a superar seus limites. Pela primeira vez, ele demonstrou orgulho genuíno por uma aluna, e isso transparecia em seus olhos. Os outros alunos, aqueles que inicialmente sussurravam e riam quando ela chegou, também haviam mudado. Seus olhares se transformaram em respeito, seus murmúrios em encorajamento. Alguns até a procuravam para pedir conselhos ou para praticar com ela. Cynthia havia se tornado discretamente um modelo de perseverança e disciplina, a prova viva de que as aparências e as primeiras impressões enganam. Então chegou o dia crucial, o teste para a faixa preta, apenas um mês após sua estreia. O ar na sala estava carregado de uma tensão palpável, uma mistura de excitação e apreensão. Alunos, instrutores e até mesmo observadores ocasionais aguardavam para ver se Cynthia teria sucesso ou se desmoronaria sob a pressão. Quando chegou a sua vez, Cynthia deu um passo à frente com passo firme, sem tremer, sem hesitar. Ela estava calma, quase serena. Cada músculo, cada gesto, cada respiração parecia perfeitamente controlado. Desde os primeiros minutos, ela exibiu uma série de movimentos, técnicas complexas e fluidas, que testemunhavam um aprendizado intenso e uma profunda compreensão da arte. Os golpes que ela executava, as esquivas, as reversões, tudo isso se combinava com uma precisão e velocidade que impressionavam o público. Não era apenas a força que dominava, mas também a estratégia, a delicadeza e a inteligência do corpo em movimento. Ela se baseava em seus anos de vida nas ruas, onde a sobrevivência dependia de atenção, análise rápida e resiliência inabalável. Quando o movimento final terminou, um silêncio pesado tomou conta da sala. Então o treinador Brad se levantou com uma expressão solene e declarou diante de todos: Cynthia C. E. Harper acabou de ganhar sua faixa preta. O anúncio ecoou como um trovão no silêncio. Uma mistura de espanto, admiração e respeito preencheu a sala. Olhos se voltaram para ela, alguns com sorrisos genuínos, outros com admiração muda, mas todos com gratidão. Cynthia ajoelhou-se por um instante, apoiando as mãos no tatame, sentindo o peso e a honra daquele momento. Ela não havia apenas conquistado uma faixa preta, ela havia redefinido o que significava ser uma lutadora, para si mesma e para todos aqueles que duvidavam dela. Ela foi a prova de que a força não se mede pela cor da pele ou pela aparência, mas pela vontade inabalável de se superar, de se levantar e seguir em frente sempre.